Gente, imagina a situação, uma amiga pede emprestado para você aquela calça que você mais gosta e você não consegue negar. Seu filho quer viajar sozinho, você acha errado, ele não deve ir, mas você acaba liberando. Por que às vezes é tão difícil assim dizer não, hein? Muitas vezes nós não colocamos os limites por medo de sermos rejeitados. Veja na reportagem de Daniel Fabres. Muita gente sofre só de pensar em dizer não, seja para qualquer pessoa, amigo, parente. Muito difícil dizer não. Se é tão difícil assim, imagina dizer não para aquele amigo que quer seu carro emprestado num compromisso imperdível. Aí é complicado. Ainda mais quando você sabe que é um amigo que é meio cupim, você fica naquela, né? Em outras situações, pode ser ainda mais complicado. Amigos que pedem para que eu vá a determinados lugares e às vezes eu não estou afim, mas dependendo do apelo que é feito, então aí você acaba cedendo em função da necessidade do amigo e às vezes você nem está afim, não está querendo e acaba cedendo. E será que a falta de tempo pode ser uma justificativa? Não tenho tempo e acabo me sobrecarregando para fazer alguma coisa em função do outro. Para esta terapeuta, na nossa cabeça é como se estivéssemos correndo o risco de perder de vez o vínculo com aquela pessoa, só porque estamos tomando uma atitude de ir contra o que ela pensa e deseja. O problema, na verdade, é o medo de sermos rejeitados. A gente não quer frustrar o outro. A gente quer ser amado, as pessoas querem ser amadas, elas querem ser aceitas, elas querem que as pessoas gostem delas. Então, a gente entende que se eu disser não, se eu disser não, o outro vai deixar de me amar. Então, eu não quero que o outro deixe de me amar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou falar sim, porque aí eu estou sempre com o outro, eu sou amigo do outro, o outro vai gostar mais de mim, vai me aceitar. Então, é por isso que a gente tem essa dificuldade. E essa rejeição pode ser pior quando vem de parentes, segundo a maioria das pessoas nas ruas. Meus filhos, por exemplo, eu nunca digo não. Mesmo não podendo satisfazê-lo? Eu dou um jeito. Eu vou atrás de qualquer jeito e não falo não. Por que isso? Falta coragem, frustração? Não sei, é meu filho. É eu que gerei, né? Então, eu não sinto, eu não consigo. Já que estamos falando de pais e filhos, como agir nessa relação quando dizer não é necessário, mas doído? O que está acontecendo hoje? Os pais trabalham muito, eles ficam pouco dentro de casa, eles têm pouco tempo com os filhos. Então, na maioria das vezes, eles entendem, se eu disser não, meu filho vai ficar chateado comigo, vai comprometer a minha relação com ele. Então, eu falo sim para ele. Ele quer um brinquedo novo, eu vou lá e compro. Ele quer não sei o que lá, eu vou lá e compro. Então, tudo que os filhos querem, os pais têm uma tendência a fazer as coisas para os filhos como para suprir aquele tempo que eles não estão com eles, aquelas coisas por uma culpa mesmo interna que está lá, né? Eles têm que entender que os filhos não vão deixar de amá-los, pelo contrário. Se eu digo não e meu filho aprende com isso, ele vai me agradecer mais tarde. Ele pode ficar chateado comigo hoje, mas amanhã ele vai me agradecer pelo que ele aprendeu. E será que os pais estão sabendo lidar com o não? Quando ele quer comer muito doce, eu acho que quer comer coisas que não são tão saudáveis, né? Ou quando algumas vezes ele está em alguma situação assim que pode ter algum risco, né? Então, eu digo para ele não. E não são apenas os pais. Os avós corujas também devem saber a hora certa de impor limites. Ela já pediu alguma coisa e a senhora ficou sem jeito de falar não? Já. O que, por exemplo? O que você pediu para sua avó? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu já pedi, aí ela teve que falar não. Assim, às vezes sim, às vezes não. E como é que você lida com essa situação? Às vezes depois ela dá. Depois de tanta insistência, né? Vence pelo cansaço. E você entende se a sua avó falar não? Às vezes. Uma coisa é certa, o não, em muitas ocasiões, é uma maneira eficiente de nos livrar de grandes enrascadas. O fundamental é utilizar um tom natural para explicar ao outro por que você não vai fazer o que ele quer. Se você souber quais são os limites, é possível até mesmo evitar problemas de saúde. Se eu vou passando por cima de mim, e os outros vão passar por cima deles, não.
Então, eu vou fazendo só para o outro, só para o outro, só para o outro, só para o outro, e o mundo não vai fazer para mim aquilo que eu espero que eles façam, como eu faço, porque eu estou, de uma certa forma, vivendo em função dos outros. Eu vou ficar frustrada com isso e eu vou acabar em depressão. Muito bem, por isso é super importante saber a hora certa de dizer não. A gente convidou, então, aqui para o nosso estúdio o psicólogo Douglas Amorim. Douglas, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Boa tarde, Bianca, e boa tarde para os amigos do Tudo de Bom. Muito bem, ainda bem que você disse sim para o nosso convite, né? Eu não poderia negar. Muito bem. Isso que a terapeuta falou ali é verdade. As pessoas que dizem não se agredindo podem desenvolver uma depressão, podem desenvolver algum outro problema de saúde? Certamente, Bianca. A colega falou uma das vertentes que fazem com que as pessoas evitem dizer não para as outras, que é uma coisa que a gente fala assim de uma autoestima baixa. Por exemplo, eu falo não para você, eu fico com medo de você deixar de ser minha amiga. Né? Mas também existem outras vertentes, como por exemplo, eu tenho medo de falar não para você e precisar de você posteriormente e você me negar uma ajuda. Que é um medo de rejeição também. Que vai por aí. Na verdade, até agora é tudo medo de ser rejeitado, né? E vai desembocar no final das contas quase sempre nisso. Por exemplo, as pessoas têm um medo muito grande do que o outro vai pensar acerca delas, ou seja, vai fazer um julgamento equivocado a meu respeito, se eu vou ser egoísta, individualista, e, consequentemente, acabar espalhando isso para os vínculos sociais. Mais uma vez, o medo de ser rejeitado, né? Se alguém acha que eu sou chato, que eu sou mau, que eu sou egoísta, eu vou, de uma certa forma, estar sendo rejeitado também, né? Ô, Bianca, é exatamente isso. E o que eu vejo, assim, diariamente no consultório, é que isso é um traço muito cultural nosso aqui do Brasil. Em outras culturas, as pessoas falam não umas para as outras, por exemplo, quando a gente pega a cultura norte-americana, com muita naturalidade. Sem explicação, às vezes, não, né? Sem explicação. E o outro, o ouvinte, que recebe a palavra não, também a recebe com naturalidade. Agora, aqui parece que é como se fosse um pecado, um crime, uma coisa assim, que é proibido você falar não. E a gente está acostumado a escutar no consultório anos e anos de pessoas com esses relatos e sofrimentos dessa direção. E o pior é quando a pessoa resolve dizer não, assim, né? Ficou a vida inteira só aceitando, aí de repente, não mais, que de repente resolve dizer não, aí também extrapola, né? Olha, isso é muito engraçado com a pessoa que começa a fazer terapia, muitas vezes em virtude dessa questão de falar sim sistematicamente. Quando fala não, parece que todos os sims que foram falados para aquelas pessoas ao longo do tempo, imediatamente são desmanchados. Então, ficou valendo aquele último não, principalmente para os pedintes de plantão, vamos dizer assim, então, os solicitantes profissionais que se aproveitam, às vezes, da fragilidade dessas pessoas em dizer não. No caso dos adolescentes e das crianças, a gente viu na reportagem também, a avó dizendo que ela, e uma senhora dizendo que ela nunca diz não para os filhos. Quer dizer, está errado, né? Porque muitas vezes o adolescente, a criança, ela precisa do limite. Aquele limite, ele vai reconhecer no futuro que aquilo foi afeto, não foi desafeto, né? A gente pode, para esclarecer melhor para os amigos do Tudo de Bom, é quase que uma questão histórica. A gente pode perceber que, ao longo dos anos, numa época não muito distante, as crianças eram maltratadas, com alguns castigos severos. Algumas não podiam nem escrever com a mão esquerda, que eram tidas como hereges e coisas dessa natureza. Com o evoluir dos campos de estudo, psicologia, direito, a própria educação, palmada mais, tem a questão da lei da palmada, migrou-se de um extremo para o outro. Ou seja, agora é o extremo da tolerância, da permissividade, do cuidado em excesso, e a gente está gerando, infelizmente, crianças sem limite, que fatalmente vão se tornar adolescentes sem limite e, o pior, adultos sem limite. E todos nós sabemos que a vida adulta nos impõe limites financeiros, profissionais, afetivos, sociais, e essa pessoa pode ter dificuldade no futuro. E pode gerar um adulto que vai ter problemas sérios, às vezes com droga, álcool, não é isso? Assim, a pessoa que não aprendeu a ter limite. Esses são os problemas mais graves, né, quando a gente está conversando de álcool e drogas. Mas um exemplo que a gente pode dar também para os espectadores são pessoas que têm dificuldade com a hierarquia. Por exemplo, não para emprego nenhum, porque quando tem uma ordem do chefe, não consegue respeitar aquela ordem do chefe, porque não aprendeu isso desde cedo. Então, são pessoas assim que ficam mudando de emprego para emprego, sempre com uma justificativa que o chefe é o culpado, e não ele que não tem o limite. E qual a sua dica, então, para os pais que precisam colocar limite, mas que têm esse medo aí? Eu vou ser rejeitado, eu já fico tão pouco tempo com o meu filho, quando eu vou ficar... Quer dizer, tem uma maneira mais amorosa de dizer não?
Bianca, tem. A princípio, me parece perigosa essa barganha dos pais ficarem trabalhando muito tempo em casa, fora de casa, melhor dizendo, e, consequentemente, compensar os filhos com ganhos materiais, vamos colocar assim. Então, é justamente o contrário disso, é justamente procurar ter um contato de mais qualidade, mais presença com os filhos e mostrar que o limite não necessariamente é algo nocivo, mas é algo para prepará-lo para um futuro melhor. Não pode viajar, não pode beber, não pode, ponto. E tem que ser firme no não, né? Porque tem pais que dizem não, coloque um limite. Aí a criança chora, faz chantagem emocional, aí libera. Aí é pior, né? Aí é pior, porque qual que é a mensagem que a criança vai receber? Ela recebe uma negativa, mas com a insistência ela vai receber o que ela quer. Mas quando chegar na vida adulta, como é que vai ser, Bianca? Porque, às vezes, com insistência você não vai conseguir. E aí o desastre pode ser muito maior. Mesmo na vida em casais também, tem certos momentos que é importante dizer não, isso eu não quero, isso eu não faço, esse é o meu espaço, né? Porque, no final das contas, o casal não é uma união de duas metades, é uma união de dois inteiros. Então, cada um tem a sua individualidade que precisa de ser preservada, obviamente, à medida do possível. Então, tudo para o outro o tempo todo, ou tudo para os dois o tempo todo, ou seja, tudo em excesso, tende a ser nocivo. Aliás, muitos relacionamentos, às vezes, terminam por isso, né? Um cede, o outro... Extremamente comum, porque a pessoa chega num determinado momento que ela tem um desejo, ela tem uma estrutura psicológica que vai gritar por socorro para ela se ouvir, para ela se atender. Então, no final das contas, acaba dando errado. Isso aí. Então, tem que dizer não sempre que for preciso, né? Sem medo de ser feliz, né? Exatamente, Bianca. Douglas, muitíssimo obrigado. Você gostaria de deixar um contato? Quem quiser conversar com você? Olha, eu queria, sim... eu até fiz um presente para os amigos do Tudo de Bom. Coisa boa. Eu escrevi um artigo intitulado Dizer ou Dizer Não, Eis a Questão, especialmente para o nosso programa hoje. E quem quiser acessar é só visitar minha página na internet, que é o www.douglasamorim, Amorim com M de Maria.com.br. www.douglasamorim com M de mamãe no final.com.br. Isso aí, Bianca. Douglas, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Volte mais. Obrigado.